Glórias a Deus? Amém, igreja? Então eu quero começar falando neste discipulado da nossa crença. O que todo cristão deve crer? Existem muitas igrejas, muitas placas de igrejas, muitas denominações, muitas comunidades religiosas cristãs. E isso não só em Curitiba, no mundo inteiro, de muitas línguas, inclusive em muitos países, e às vezes até dentro das mesmas famílias. Uma família, uma parte vai numa igreja, outra parte vai em outra igreja. Mas todo aquele que se declara cristão, todo aquele que se declara seguidor e discípulo de Cristo, esse tem que ter uma mesma crença. Entre tantos versículos bíblicos que nos mostra qual é essa crença, nós vamos ressaltar alguns, para que você guarde ele dentro do coração, e para que você se comunique com os teus irmãos em qualquer língua, em qualquer parte do globo. Você se comunique com os teus irmãos que se declaram verdadeiramente cristãos, mesmo que a placa da igreja dele não seja a placa da sua igreja. Amém? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma leitura, a mesma leitura que Paulo, a mesma oração que Paulo fez junto com os Efésios. Amém? Isso a gente vai encontrar lá no capítulo 1, do versículo 15 até o 18. Ele continua, mas eu vou parar no 18. E ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vocês no nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os que receberam a salvação, não cesso, não paro de dar graça por vocês, fazendo menção de vocês em minhas orações, para que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, espírito de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos que são salvos. Posso ouvir um amém? Amém. Eu oro assim para todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que Deus nos conceda espírito de revelação e sabedoria, e que aquilo que eu não sabia até agora me seja revelado em nome de Jesus. Aquilo que você não conhecia e não sabia até agora te seja revelado em nome do Senhor Jesus. E que nós possamos juntos nessa noite saber qual é a esperança do nosso chamamento, e qual é a riqueza, a nossa herança, uma vez que somos salvos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E para que sejamos salvos e tenhamos alguma esperança no nosso chamamento, e possamos até receber uma herança celestial, é necessário que nós tenhamos fé e uma crença no senhorio do ungido. Quando chamamos Jesus de Senhor, nós precisamos crer que Ele verdadeiramente é o Senhor. E ao declararmos que verdadeiramente Ele é nosso Senhor, é uma coisa meio que automática, algumas perguntas e algumas dúvidas surgirão. E a primeira dúvida, a primeira pergunta, nós vamos já responder com o primeiro versículo. Pode abrir para nós lá, pastor?
João 14:6. Será que não existe outro caminho para Deus? Se temos a crença no nosso Senhor Jesus Cristo, e se queremos ter uma esperança no nosso chamamento, precisamos estar convictos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através dele. Porque se escolhermos outro caminho que supostamente nos leve ao Pai, a herança que Jesus Cristo tem preparado para nós não tem validade nenhuma, porque a herança são para os filhos do herdeiro. Como podemos esperar uma herança providenciada por Jesus e uma melhor esperança providenciada por Jesus se não cremos em Jesus? Então é necessário que todo o cristão, todo aquele que se confessa cristão, entenda que Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a única vida. Posso ouvir um amém? Amém. Projeta o segundo versículo, pastora, por favor. Obrigado. Atos 4:12. Se temos fé em Jesus Cristo, não podemos depositar parte da nossa fé em outras pessoas, em outros objetos, em outras situações, porque a Bíblia nos deixa muito claro que não tem nenhum outro para nos dar salvação, nem debaixo do céu tem nenhum nome, não existe outro nome que foi dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos. Amém. Não pense que você acreditar no pastor Alexandre vai trazer salvação para você, porque você precisa acreditar em Jesus. Amém. Talvez a pregação do pastor Alexandre tenha ajudado você a conhecer a verdade. Amém? Mas você ter fé em mim, ou até no objeto que eu dê para você, isso não vai te trazer salvação, porque não existe nenhum nome na Bíblia que seja superior ou maior que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. o Nazareno. Amém? Próximo versículo, pastor. Glórias a Deus, aleluia. Todo cristão precisa crer, e para crer é necessário que nós tenhamos fé. Neste discipulado, eu não quero trabalhar a palavra, o conceito da fé. Eu quero trazer apenas a tua lembrança, se você já sabe. Ou quero trazer ao teu conhecimento, se você ainda não sabe, que nós precisamos ter fé. E essa fé não precisa ser uma fé gigantesca. Essa fé não precisa ser uma fé maior do que uma montanha. Pelo contrário, a nossa fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é metade de um grão de arroz. Com a fé do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente transportar montes. Você não precisa ter. Eu já ouvi como pastor muitas pessoas falando: me ajuda, pastor, porque eu preciso aumentar a minha fé. Certa ocasião os discípulos falaram isso para Jesus: Senhor, nos aumenta a fé. E ele fala: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o que você falar vai acontecer. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus é tão misericordioso conosco que no livro de Hebreus ele explica por quê. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia
que vão resolver o teu problema. Por exemplo, você tem uma dificuldade de saúde. Você não vai no supermercado, porque você não tem fé nenhuma de que você for no supermercado e comprar 2 litros de leite e você vai salvar. Você vai aonde? Você vai no médico. Você vai numa farmácia. Lá vai ter possivelmente um remédio para te salvar. É necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha um pouco de fé e que entenda que Ele é o lugar certo para depositar aquela fé, porque Ele vai retribuir corretamente. Todo cristão precisa ter fé. Amém. Se você se declara cristão, é como se fosse proibido você dizer que você não tem fé. É como você dizer que a tua fé acabou. Temo, e gostaria de estar errado, mas eu temo, tenho medo de que você nunca foi cristão e que você precisa se converter. Porque o cristão pode faltar forças, e a Bíblia diz que é na tua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. A Bíblia diz que você pode até ficar triste, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a tua e a minha força. Amém? Amém. Então você pode até dizer: eu sou cristão, estou triste. Não deveria, mas é possível. Você pode dizer: sou cristão, estou fraco. Não deveria, mas é possível. Você pode dizer: sou cristão, estou doente. Não deveria, mas é possível. Até mesmo porque você precisa morrer de alguma coisa. Se ninguém ficasse doente, não existiria morte no planeta. Agora, você dizer que você não tem fé, você não é cristão. Você é um religioso. Sem fé em Jesus é impossível agradar a Deus, porque Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e não tem nenhum nome dado entre os homens pelo qual dá para a gente se salvar. E se não tem fé nisso, você não agrada a Deus. Amém? Então, amado, eu quero que você saia daqui ao ouvir essa mensagem hoje e compreenda que se você se declara cristão, você tem fé. E essa fé pequenininha já agrada a Deus. O que está faltando para você se fortalecer no Espírito? Mais fé você tem. Não, pastor, eu tenho certeza absoluta que eu não tenho fé nenhuma. Então você não é cristão. Não, pastor, eu não acredito em Jesus Cristo. Então você tem fé. Não, mas é uma fé muito pequenininha. Tem que ser do tamanho do grão de mostarda, já está agradando a Deus. Compreenderam essa realidade, amados? Pastor, o próximo versículo. Por favor. Saiba o seguinte, Romanos 10, 9. Pastor, como é que eu declaro esta minha fé então, pastor? Como é que eu tenho certeza, já que você está querendo insistir que eu sou... Eu digo que eu sou cristão e estou sem fé. Você está dizendo que por eu dizer que eu sou cristão, eu tenho alguma fé. Como é que então eu sei que eu tenho essa fé? Então saiba, se com a boca você confessa o Senhor Jesus, e com o teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pastor, mas eu não creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eu acho que isso aí a Bíblia deu até uma exagerada. Você não é cristão, amado. Se você não crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você não é cristão. Porque o milagre da cruz iniciou com a morte vicária dele, lá na cruz, e se consumou com a ressurreição dele. Amém? Amém. Então quer dizer, pastor, que eu confesso Jesus com os meus lábios, e eu creio no meu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Então você está salvo, amado. Você é um cristão verdadeiro. Ah, pastor, mas acontece que a placa da minha igreja não é a mesma placa da tua igreja. Amém, amado? Mas eu e você somos cristãos.
Somos irmãos. Eu te recebo como meu irmão e me receba como teu irmão. Porque nós cremos no mesmo Deus. E nós estamos andando no mesmo caminho, seguindo a mesma verdade, buscando a mesma vida. Amém? Acabou, né, pastor? Glórias a Deus. Quero encerrar novamente com a oração que Paulo fez aos Efésios. Para que o Deus do nosso, do meu e teu, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou, nos conceda espírito de revelação e sabedoria. Amém. E os nossos olhos do conhecimento sejam iluminados. E nós tenhamos a condição de compreender o nosso chamamento, Amém. a riqueza e a herança que nós temos por participar desse grande projeto que é a nossa vida, conduzida por Jesus Cristo, Amém. que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos cidadãos dos céus, raça separada, um povo comprado com sangue, e um povo comprado para ser livre e não escravo. Amém? Amém. Aleluias? Glórias a Deus. Então essa é a mensagem que temos para esse dia de discipulado. Que as consolações do Espírito estejam com vocês. Amém. Amém? Glórias a Deus. Obrigado.